Graças e paz dos irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos quantos entraram aqui nessa noite. Eu estou levando duas séries de reflexões de modo paralelo e nestes 3 domingos, provavelmente eu termine uma das séries. A primeira série que nós começamos, todo o culto de ceia, 3 perguntas que inquietam o coração do perdido. Então, a primeira foi no domingo passado, foi no domingo do mês passado da ceia. No próximo domingo, nós juntos responderemos a segunda pergunta. A primeira já está disponível no site. Você que não veio, se deseja assim acessar, entre lá no site e você vai já ter a disponibilidade de assistir a primeira reflexão. E hoje eu estou começando uma nova série que tem por título O Poder das Palavras. Essa série eu comecei a partir de uma leitura de um livro que a Tânia me presenteou no último aniversário. É um livro chamado A Isca de Satanás. Se você nunca leu esse livro, está aqui uma sugestão. É um livro bem devocional, é um livro que não tem muitos termos teológicos e você certamente fará uma boa leitura desse livro. Ele trabalha muito essa questão do ressentimento e ele coloca então como que Satanás usa como isca para nos prender o ressentimento, que nada mais é do que a mágoa, do que a falta de perdão e todas essas coisas que nós vamos guardando no fundo do nosso coração, elas vão se tornando algemas, elas vão se tornando prisões. E muitos crentes, muitos de nós, tentamos esconder aquilo que está dentro de nós, mas nós sabemos que existem coisas, arestas, que precisam ser totalmente sanadas. Então, vale a pena você ler esse livro. A partir da leitura desse livro, eu percebi que a maior parte dos ressentimentos que nós guardamos e que nós sofremos, eles são nada mais, nada menos do que fruto das nossas palavras, de palavras ditas em horas inoportunas, palavras que não precisavam ser ditas e foram ditas. Então, aí você encontra a maior de todas as causas dos ressentimentos. Pensando justamente a partir, então, da isca de Satanás, mas não abordando o lado dos ressentimentos, para que você tivesse a oportunidade de ler o livro e de fazer os consertos necessários com as pessoas devidas, eu não vou tirar esta oportunidade de você ler o livro. Mas eu quero abordar nestes 2 domingos, hoje, passando, é o domingo que vem no outro, a gente retoma essa mesma reflexão, o poder das palavras. Você pode ficar tranquilo, que eu não vou tomar uma linha positivista. Eu acredito piamente nas Sagradas Escrituras, eu creio piamente nas Sagradas Escrituras, que se você foi ensinado que você tem que chegar todos os dias e ficar dizendo coisas positivas para que as coisas positivas aconteçam na sua vida, isso é mentira. Eu não estou dizendo que a nossa palavra tem esse poder, pelo contrário, as Sagradas Escrituras, no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele mesmo diz no capítulo 3, no verso 37, quem é aquele que diz e assim acontece quando Deus não manda? Então, nossas palavras não têm poder de transformar situações. Por exemplo, você está comprando sem ter condições de comprar, e daí você usa a sua palavra dizendo, não, eu vou conseguir pagar. Não, você não vai conseguir pagar porque você está comprando. Ou, por exemplo, Senhor, eu vou acordar, vou amanhecer diante do espelho e vou dizer, eu sou lindo, eu sou bonito. Isso não vai acontecer. O príncipe Adam, a bruxa dos 71 nunca vai virar uma Penélope charmosa, e o príncipe, aquele Mantena nunca vai virar um príncipe Adam.
E isso não vai acontecer na sua vida. Você vai continuar, eu vou continuar com a orelha de abano, você vai continuar talvez gordinha, talvez narigudinho, tudo vai continuar do mesmo jeito. Então as palavras nossas não têm esse poder de transformar as situações, mas têm poder de criar feridas, e também tem o poder de levantar pessoas, de colocá-las para cima. Isso sim. É nesse sentido que eu vou tentar trabalhar, porque eu vou apresentar aqui os impactos e as consequências das nossas palavras. E talvez, no terceiro domingo, você me odiará, você ficará ressentido comigo, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em explanar as Escrituras. E daí, se você ficar, a gente conversa, eu peço desculpa para você, se aquilo que foi falado te machucou, mas eu quero que você saiba sempre, guarde no seu coração, a verdade sempre é o confronto para as nossas realidades, para a nossa vida mentirosa. Então, eu quero começar esta reflexão dizendo a você que nós passamos mais de 1/5 da nossa vida falando. Você sabia disso? Isso é uma pesquisa comprovada. Está certo que algumas passam mais do que 1/5 falando. Sim. Estes mesmos estudiosos da Inglaterra, eles desenvolvendo essa pesquisa, eles disseram que se nós publicássemos as palavras que nós dizemos durante 1 ano, preste atenção, 1 ano de nossas palavras, dariam 66 livros, de 800 páginas cada um. Está certo que os pesquisadores não conseguiram mensurar os livros se fossem as mulheres falando, eles estão dizendo só dos homens. Os homens daria 66 livros, de 800 páginas. Mas, o texto que nós vamos refletir, você vai perceber que a palavra tem esse poder aí, dessas fotos atrás. Tem o poder de... Talvez a gente prefira levar um tapa na cara, um bofetão, do que receber uma palavra maldita, uma palavra dura que serve como um soco. Outros esganam os filhos nas palavras. É como se o filho se sentisse sufocado pelas palavras que o pai, ou que a mãe, ou que o professor, ou que outras pessoas fazem. Então, é bom que a gente saiba que a melhor de todas as coisas é se a nossa boca tivesse um zíper. E nós conseguíssemos fechar esse zíper. Nós evitaríamos tantas coisas. Mas as palavras também têm esse poder de nos abraçar, de nos fazer protegidos. Por exemplo, a palavra de Deus tem esse poder de nos abraçar. A nossa tem o poder de machucar, mas a de Deus de afagar. Então, pensando nessas possibilidades, nós vamos, primeiro, observar de onde saem as nossas palavras. Da língua, não é? E tem algumas curiosidades acerca da língua. Eu poderia ter combinado com o Ricardo e a Tânia, que são médicos, ou com a irmã que está fazendo medicina e está junto com eles ali, podia ter combinado com eles para eles trazerem as curiosidades acerca da língua. Mas eu vou tentar fazer algumas explanações aqui. Depois, se tiver errado, vocês tirem as dúvidas lá com eles, tá bom? Mas a nossa língua ela é formada de 17 músculos. E esses 17 músculos não cansam. Por isso que a língua fica falando, mexe o dia inteiro e você vê língua cansada. Você já viu língua com cãibra? Podia dar cãibra na língua, né? Se desse cãibra na língua, nós seríamos abençoados. Mas língua não dá cãibra. Dizem, né, que ela mede aproximadamente 10 centímetros. Essa é a medida da língua, aproximadamente. Está certo que tem alguns que vão ter que ter 2 caixão, um para o corpo e outro para a língua, mas eu não sei se é verdade. Mas dizem, né, que a língua, o tamanho normal é 10 centímetros. Olha, eu também não sabia nada disso,
mas é a parte do corpo que sara mais rápido. Você dá uma mordida na língua, daqui a pouco aquilo ali já cicatriza e fica bom rápido. É um negócio que podia ficar mais um tempo, né? Que daí a gente exercitaria menos a língua. Também há uma outra curiosidade, que na nossa boca há mais de 600 tipos de bactéria. E 50%, 300 tipos de bactérias estão sobre a nossa língua. Por isso que a bicha é venenosa. É por isso. Está vendo como que a própria ciência já vai explicando as Sagradas Escrituras. Depois as pessoas querem separar a ciência de fé, não tem como, está aqui, ó. Aí você vai um pouco mais à frente e você percebe que a língua é o músculo mais forte e mais flexível do corpo. Não sei se é verdade isso, mas dizem que é. São as 10 curiosidades acerca da língua. Também dizem que a língua é a parte do corpo, é uma das partes do corpo que tem mais sensores. Olha, você percebe naquele desenho ali, o tamanhozinho do que é doce é muito pequeno em comparado ao que é ácido. É minúsculo comparado ao que é amargo, aos sensores que detectam esses sabores. Então, dizem que, na verdade, a nossa língua tem mais de 3.000 papilas degustativas. Por isso que é um negocinho cheio de sensor que mais tecnologia do que a língua nenhum carro possui. A língua é pura tecnologia. Se alguém quer estudar tecnologia, vai estudar a língua. É sensor para todo lado. Tem mais sensor do que o seu Jetta, Rafa. Nunca vi desse jeito. Então, você vai percebendo que, além de tudo isso, a nossa língua, ela é como se nós tirássemos a impressão digital do nosso polegar. Só há uma língua igual. Não tem nenhuma língua igual à minha, é como é o meu polegar. Se eu for lá na delegacia e passar a minha digital, e eu, ao invés de colocar a minha digital do polegar, eu colocar a digital da minha língua, nenhuma língua será igual à minha, só a minha tem os mesmos desenhos, as mesmas formas. Dizem, não sei se é verdade. É verdade isso, Ricardo? Então tá correta a informação. Por incrível que pareça, essa eu acho que é mentira. Dizem que a língua das mulheres é um pouco menor que a língua dos homens. É uma curiosidade que eu acho que é mentira. Você já pensou se fosse maior ou se fosse do tamanho? Já pensou nisso? Eu não sei se é verdade, né? Depois o Ricardo e a Tânia podem nos orientar. E também falaram que se nós fizermos a limpeza frequente da língua com aquele raspador, apesar de que tem umas línguas que se você passar o raspador, ele sai de lá cortando igual faca, que a língua a bicha é tão afiada, ela é tão malvada, dependendo da língua, que ela, ao invés de ser limpada, ela cega aquele rapador. Mas se passar aquele rapador, dizem que há uma probabilidade de diminuir infarto, há uma probabilidade de diminuir pneumonias, diabetes, não sei se é verdade isso, dizem que é. Então comece a limpar bem a língua lá, para evitar esses problemas aí, que é interessante, se isso for verdade, é interessante a gente começar a praticar. Então, qual é o texto base para a nossa reflexão? O texto base para a nossa reflexão é esse aí, que há poder sim nas palavras. A Bíblia diz que há poder em nossas palavras. E o poder não é como ensinam, mas há poder sim. Olha só o que o Salomão vai dizer no Provérbios, capítulo 18, o verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha só agora a segunda parte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sério isso, hein? A língua
tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Salomão está fazendo aqui duas afirmações. A primeira afirmação é que a língua tem poder. Qual é o poder então que a língua tem? Sobre a vida e sobre a morte. Em outras palavras, de colocar uma pessoa em pé ou de derrubar uma pessoa. Essa é a linguagem que o Salomão está usando. A língua tem esse poder de levantar um homem, de levantar uma mulher, ou de derrubar um homem, ou de derrubar uma mulher. Vida e morte, em pé, caído. Então, se você pega, por exemplo, a sua língua, ela pode influenciar, ela pode motivar, como ela também pode roubar sonhos, destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir pessoas, destruir igrejas, destruir empresas, destruir um ambiente agradável. Uma língua é capaz de fazer isso, de matar isso, como uma língua também é capaz de fazer coisas boas. Pegue, por exemplo, duas crianças. Use a língua, a sua língua, para influenciar uma, dizendo a ela que ela é importante para você e que ela vai te dar muitas alegrias. E pegue a outra criança e use a mesma língua para dizer que ela é um desastre, que ela é um caos, é uma bomba, é uma desgraça, para você ver o que é que vai acontecer no caminhar da vida. Você vai perceber que vai acontecer algumas coisas diferentes entre as duas crianças. Certamente vai acontecer. E a segunda coisa que o Salomão está falando, a segunda afirmação que ele faz, é que nós comeremos o que falamos. Já pensou? Cedo ou mais tarde, o que eu achava absurdo na família do meu irmão, aquilo que eu abominava na casa do meu irmão, aquilo que eu detestava na casa e nos filhos do meu amigo, mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu falava muito, aquilo que eu dizia, se fosse comigo não seria assim. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Na minha família nós tivemos uma experiência assim, eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma mocinha na cidade que ficou grávida antes de casar. E eu percebi, eu era jovenzinho ainda, eu percebi que a minha mãe ficou muito escandalizada e volta e meia a minha mãe dizia, meu Deus, mas coitada da fulana, olha o que aconteceu com ela. E a minha mãe nunca foi de falar nada de ninguém. E eu ficava olhando aquilo, mas passou pouco tempo. Sabe o que aconteceu? A minha irmã também ficou grávida. Fica. Isso é o que aconteceu lá na minha casa. Então tome cuidado, bastante cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tem aquele ditado, aquele que cospe para cima cai na testa, cai mais na testa, mas cai bem lambuzado. E ele vem com força. Você pode observar. Aquilo que você mais abominava. Então, por isso que às vezes nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode, cedo ou mais tarde, comer daquilo que a gente está falando. Mas embucha, hein? Embucha legal. Então, aí a gente olha para os textos, eu vou usar bastante a Bíblia, eu estou projetando todos os textos, mas você vai marcando aí na sua Bíblia. Olha,
Presta bem atenção. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, o Salomão vai dizer sobre 6 coisas que Deus odeia. Tem coisas que Deus odeia, e Salomão menciona 6. E ele coloca uma como 7ª, que ele abomina. Nossa, para Deus abominar isso, deve ser terrível. E a lista está aqui. Agora percebam, quantos destes pecados que Deus odeia estão relacionados com a língua? Diz lá, Provérbios 6, há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos, é o que Deus abomina. Então, preste atenção, relacionados à língua, dos 6, diretamente, literalmente, 2 estão relacionados à língua, diretamente. Mas se você ler o texto, bem lido, você percebe que existe mais do que 2. Olha, coração que traça planos perversos. Coração, quando está traçando plano, a língua está falando, a boca está falando. Quer uma prova disso? Jesus disse: a boca fala do quê? O coração está cheio. Então, tem mais um oculto aqui. Então, já vai para 3. Agora, olha esse outro. Pés que se apressam para fazer o mal. Quando você está preocupado com alguma coisa, e você sai da sua casa andando com pressa, normalmente, eu ando, quando estou preocupado e atrasado, eu ando conversando, e se alguém passa perto de mim, diz: esse cara está louco. Mas, agora imagine, pés que se apressam para fazer o mal. O cara, ele fez alguma coisa para você que te deixou irado, e você tem a oportunidade agora de se vingar, e você cria uma armadilha para matá-lo. Então você se apressa para chegar rápido naquela armadilha. Como é que os seus pés andam? Ah, desgraçado, hoje eu te mato. É hoje que você não passa. Está relacionado com a língua. Então, dos 6, praticamente 4 estão relacionados com a língua. E o 7º, que é abominável ao Senhor, é língua pura. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Como que nós provocamos discórdia entre os irmãos? Eu chego para um irmão e começo a falar mal do outro para ele. Eu não dou o direito ao outro de se defender. Eu crio alguma coisa para gerar um clima hostil entre aquele que está ouvindo e de quem eu estou falando. É o fofoqueiro. Deus abomina fofoqueiro. Amiga, você não sabe da última. Antes de falar isso, pense, porque Deus abomina isso. Amiga, olha, eu vou te falar, mas é só para você, tá? Olha, por favor, não fala para ninguém. É abominável. Deus está dizendo que isso ele abomina. Então percebam que a gente vai comer muito bem ou muito mal. Depende do que é que a nossa boca está falando.
Então preste bem atenção, se você deseja viver bem. Quem aqui deseja viver bem? Eu desejo viver bem. Você quer viver bem? Quer viver bem? Fale menos. Fale menos. Vive bem quem fala pouco. Vive em paz quem consegue controlar a sua língua. Vive em paz quem não fica dando nenhuma opinião quando ninguém lhe perguntou nada. E o que mais tem é gente que quer opinar enquanto ninguém lhe perguntou nada acerca daquilo. Olha, se alguém chega para você e você está fazendo alguma coisa e a pessoa chega e vai te dar uma opinião, se você não perguntou, para que você vai falar? Deixa quieto. Fica quieto, não dê opinião quando ninguém lhe perguntar nada. Você vai evitar um monte de aflição para a sua própria alma. Olha, você quer ver o que a Bíblia fala acerca dessas coisas, se nós quisermos viver bem? Provérbios, capítulo 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita o que, irmãos? Muito sofrimento. Quando você vê a pessoa muito apavorada e sofrendo porque ela arrumou um monte de confusão, ela não consegue conviver bem, olha, pode saber, é gente que fala muito. Quem fala muito está querendo sofrer, mas quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quer um outro versículo? Provérbios capítulo 13, verso 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Olha que coisa fantástica, a Bíblia ensina tanto a gente. Nós deveríamos ler Provérbios todo mês, deveria ser o desafio para nós, todo mês ler o livro de Provérbios de capa a capa, ler e praticar, tentar desenvolver isso, percebe? O que é que a nossa língua é capaz de fazer? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Lá no Jabuticabeiras, o Juliano estava contando de um homem que era o bichão da goiaba lá, dava tiro em todo mundo, era o cara. E um certo dia ele brigou lá com um garoto lá, e aí disse que ia matar o moleque. E o moleque foi preso, o moleque saiu da cadeia, e aí um dia ele estava, esse homem, matador, bichão da goiaba, estava lá na frente da oficina do Juliano. De repente ele entrou na pampinha, estava saindo, e esse meninão, que você não dava nada para ele, chegou e descarregou um monte de bala naquele matador. Morreu. Aqui, ó. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Você nunca passou por uma experiência assim, de você falar alguma coisa para alguém, e depois que você fala, aquilo começa a dar uma confusão, e você fala, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Está entendendo, irmãos? Está claro, não está? Vamos viver bem? Percebe o poder que as nossas palavras têm? Elas são terríveis, mas elas podem ser bênção na nossa vida. Então, em primeiro lugar, a nossa palavra tem o poder de guiar a nossa vida. A nossa palavra tem o poder de guiar vidas. Olha, dizem aí os especialistas que nós travamos mais ou menos 30 conversações por dia. Você trava
30 conversas diárias com as pessoas. Tá certo que tem algumas que travam muito mais do que 30. Eu conheço gente que gosta de falar e fala muito. Como diz o Tite, fala muito. E é verdade. Mas, por exemplo, dizem os especialistas que as mulheres falam 30 mil palavras por dia. Os homens falam 20 mil. Aí você já entende, mulher, o porquê quando seu marido vai para o trabalho, ele sai cedo de casa. Ele chega lá, ele trabalha, e ele já travou as 30 conversações que ele tinha para travar no dia, e ele já falou 19.990 palavras. Está faltando 10 palavras só para inteirar a cota. E ele chega na casa, ele chega morto, ele chega cansado, o que ele mais quer é ficar quieto, é não ouvir conversa. Ele quer entrar na caixa do nada e ficar aí de lá nunca mais sair. E daí você só falou 20 mil, está faltando 10 mil ainda. Aí chega o pobre coitado e você não conversa comigo, por que você não fala comigo? Fala comigo, porque você conversa com seus amigos e comigo você não fala. Tá. Aí já deu as 10, acabou tudo, ele não tem mais nada para falar. Você entende? E aí vai girando aquela brigaiada do cão, porque nós não estamos respeitando os nossos limites. Então, maridos, homens, vamos economizar as palavras no nosso trabalho. Pelo menos umas 5 mil, para a gente chegar em casa e ter pelo menos mais 5 mil palavras para falar. E aí a gente equilibra a situação, certo? Então as palavras, elas guiam a nossa vida. Olha, imagine, você pode pensar que não, mas imagine, se alguém chega, né, a sua esposa chega para você e diz assim, olha, eu nunca mais vou orar por você, porque você não vai mudar nunca mais, você não muda mais. Ou a esposa chega para o esposo e diz, olha, você é o motivo da minha vergonha. Você quer saber de uma coisa? Você é o fracasso da minha vida, você é a minha derrota, você me causa nojo, eu me envergonho de você. Você está guiando esse homem para ele se tornar um marginal, um bandido, um assassino em série, que vai degolar mulheres, que vai matar as mulheres cortando a língua. Então, olha como que a palavra tem esse poder de nos derrubar. Aí, pelo contrário agora, chega o marido em casa, cansado, com a marmita fria que voltou do trabalho. E a mulher olha para ele e diz, o que seria de mim sem você? Nossa, você é um orgulho para mim. Sabe, mesmo você ganhando pouco, você é um exemplo de trabalho, você é um homem presente, um protetor, um amigo. Eu te amo, eu te amo. Aí, está vendo só? Está manifestando. Perceberam? Muda ou não muda? Guia ou não guia? Esse marido vai chegar em casa no outro dia, sabe com o quê? Com um buquê de flores, nem que ele cortar as flores do jardim do vizinho, nem que ele pular uma cerca e voltar e chegar em casa com o fundo da calça rasgado de mordida de cachorro. Mas ele vai chegar com flores, vai dizer, olha aqui para você, minha querida. Aprendam, minhas irmãs, aprendam. Palavras têm esse poder de gerar vida, de restaurar família, de restaurar casa, de restaurar relacionamentos. Palavra tem esse poder. Dizem que certa vez o Bill Clinton estava brigando com a Hillary Clinton.
Foi na época que ele deu uma pulada de cerca lá, e aí eles começaram a brigar, e aí ele chega para Hillary Clinton e joga na cara dela dizendo: você está querendo dizer o quê? Você namorou aquele frentista de posto lá? E o que seria de nós se você tivesse casado com ele? Ela olhou bem para ele e disse: olha, de nós eu não sei o que seria, mas ele seria o presidente dos Estados Unidos. Vamos tirar o chapéu para uma mulher dessa, tem? Mulher fera, mulher sábia edifica a casa. A tola, não com as suas mãos, mas com as suas palavras a derruba. A Eva era sábia. Você acha que ela colocou o Adão nessa friagem para comer o fruto lá? Por quê? Chegou mansa, calminha, cheia de técnica. Fez um curso de oratória e chegou lá e, na cabeça, um 7-1 na cabeça do Adão. Caiu igual um pato. Então a palavra tem esse poder de guiar a nossa vida. Certo, irmãos? E o Tiago, a Bíblia, através do Tiago, ela vai oferecer 2 exemplos que a palavra nos dirige. Olha só. É interessante isso aqui. O primeiro exemplo de direção das palavras, ele usa a figura do cavalo. Tiago 3,3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. O Tiago está querendo dizer que tão importante é nós não dizermos coisas ruins, quanto nós dizermos as coisas certas. É como se Tiago estivesse dizendo assim: olha, não fale à toa, porque as suas palavras, elas podem ter o controle da situação, ou elas podem fazer o negócio degringolar. É como se o freio do cavalo fossem as nossas palavras, que tem esse poder de nos guiar, de nos conduzir. Então, o Tiago está querendo dizer que nobre é o homem, nobre é o crente, nobre é a mulher que consegue controlar essas palavras. Esse que consegue controlar as palavras é do tipo que antes de falar, ele pensa. E antes de falar, além de pensar, ele fica tentando procurar se é necessário aquela fala. Não é ninguém que chega dando parecer, quando nem lhe dirigiram a oportunidade para que ele desse o seu parecer. E o que mais tem é gente que chega de abelhudo e vai dando o seu parecer, enquanto ninguém lhe perguntou nada. Se nós fôssemos espertos, quando alguém viesse tentar semear contenda, tentar dar os seus pitáculos sem nós perguntarmos alguma coisa, era só a gente perguntar assim: eu te perguntei alguma coisa? Pronto, você já quebra no meio, você já evita o mal aí. Espere, isso que você vai falar, você pode falar aqui na frente da pessoa? Não, então, por favor, não quero ouvir. Esse seria o caminho. Esse é que controla. É o homem que, é o crente, é o ser humano que tem controle. Esse é nobre. Já viu um freiozinho, uma coisinha tão pequenininha? Você coloca na boca de um bicho daquele tamanho, que tem tanta força, e você consegue fazer o bicho parar. Então, vamos exercitar isso, irmãos, para ver se a gente consegue fazer da nossa casa um ambiente agradável. Fazer lá do nosso trabalho não um ambiente hostil, onde o chefe chega e eu digo: lá vem aquela desgraça, olha lá o miserável, vem vindo. Não. Você já pensou se não fosse ele?
Ia chegar dia 10, dia 5, como é que você ia fazer para pagar as contas? Então nós precisamos mudar o nosso linguajar. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de vida e começar a abençoar em vez de amaldiçoar. Começar a dar palavras boas em vez de ficar semeando contendas e confusões. É isso que nós precisamos. E a segunda figura que o Tiago usa é a figura do navio. Tiago 3, verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Já viu o tamanho de um navio? Navio é grande, a gente tem na ideia esses barquinhos, essas balsas aqui, mas navio é um negócio assim que, olha, eu vou lhe dizer, é coisa linda de se ver. É muito grande. E o Tiago vai usar uma coisa imensa para falar de como a nossa palavra, ela tem essa função de guiar uma coisa imensa, tanto para o bem quanto para o mal. Olha, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que é que o Tiago está falando? Nobre é aquele que consegue controlar a sua fala, que consegue conduzir uma coisa imensa, porque, gente, a vontade de falar é grande. Você já participou de alguns momentos assim, que você presencia aquilo e a sua vontade é de sair falando para todo mundo, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim, aquilo te deixa, dentro de você parece que tem um navio, querendo andar. E o Tiago está falando que nobre não é aquele que deixa esse navio sair andando, mas nobre é aquele que muda o curso desse navio, para que esse navio não encontre nenhum iceberg na frente. Isso que o Tiago está falando para nós. Então, irmãos, antes de nós falarmos qualquer coisa, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, eu digo para vocês, eu tenho muitas falhas, e essa é uma terrível, sabe? Você tem que se policiar constantemente erra. Eu erro constantemente. Mas enquanto nós não reconhecermos que nós somos fracos e precisamos de mudar esse trenzinho que não dá cãibra na boca, nós não vamos conseguir gerar uma família saudável, uma comunidade feliz, um ambiente agradável, em nenhum lugar. Onde nós formos, onde nós estivermos, a confusão vai estar armada, o barraco vai cair, a baixaria vai acontecer, porque o problema, às vezes nós pensamos que o meu problema, que o seu problema é o outro, né? Eu penso, o meu problema é o outro, mas não, o problema meu sou eu, é minha língua. O seu problema é sua língua, não é o outro, é sua língua. Então nós precisamos aprender isso. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente pergunta se aquilo que a gente vai dizer é verdade. É verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Ou sou eu que estou achando que é isso? Outra perguntinha: é necessário eu dizer isso? É necessário? Vai edificar em quê? Isso vai promover o quê? Isso vai gerar o quê se eu falar?
Aí eu sei se é para eu falar ou se é para eu não falar. Então, a Bíblia, ela é interessantíssima. E o Salomão entendeu essa dinâmica. Se tem uma pessoa que entendeu a dinâmica da fala, é o Salomão e o Tiago. Todas as vezes que você quiser saber sobre fala, você estuda Salomão e você estuda Tiago. Você estuda Provérbios e você estuda o livro de Tiago, a carta de Tiago. Olha, que coisa fantástica, como que o Salomão entendia muito bem dessa dinâmica. Provérbios 25. Provérbios 25, 11. Olha que coisa linda. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quem está falando isso é o Salomão. Salomão era um rei. Dentro do palácio que Salomão vivia, tinha muitas, mas muitas maçãs de ouro, em salvas ou em cestas de prata. Certamente ele as via por todo o palácio. E ele está dizendo que uma palavra, que um conselho colocado a seu tempo certo, no lugar certo, é precioso. Você está vendo que tem ouro e que tem prata? Dois metais preciosíssimos para a época. E o Salomão está dizendo que as nossas palavras, quando elas são colocadas no lugar certo, na hora certa, elas são preciosas. E sabe quando elas são colocadas no lugar certo e na hora certa? Quando a gente faz essas perguntinhas. Por quê? Porque daí elas vão nos edificar, nos consolar, nos exortar quando for necessário. Que o ouro, para estar na cesta de prata, antes de ser ouro e antes de ser prata, eles tiveram que passar pelo fogo, para purificar esses metais, para que eles tivessem o valor. Então, as nossas palavras, antes de serem ditas, elas precisam passar por esse fogo da palavra de Deus. É necessário? Vai edificar? Vai consolar? E se fosse eu no lugar do outro ouvindo isso? Qual seria a minha reação? Qual seria o meu sentimento? Qual seria? Percebem? É isso que o texto está falando para a gente. E o Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 4, verso 6, o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando a gente fala, a nossa palavra precisa fazer a diferença. Pensa no arroz sem sal. Agora pensa no arroz com o sal. Agora pensa no arroz muito salgado. Paulo está falando, se nós tivermos equilíbrio no falar, a nossa palavra será como o sal, na medida certa. O tempero exato. Agora, sabe como e quando nós vamos conseguir esse domínio? Quando as nossas vidas estiverem sendo guiadas, não pelas palavras que os outros falam de nós.
mas quando a minha vida e a sua vida estiver sendo guiada pelas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Quando nós formos guiados por Jesus, pelas palavras de Jesus, aí as nossas palavras terão o tempero exato. Quem é que está guiando a sua vida? Quais as palavras que guiam a sua vida? São as palavras daquele buchudo que disse que você não ia ser nada, que você é um zero à esquerda, que você é uma mulher. São essas palavras? As palavras que dirigem a sua vida são as palavras daquela bruaca que chegou louca e cheia de TPM, dizendo: você é um vagabundo, você é a vergonha da minha casa, a vergonha da minha vida. Se eram essas as palavras que dirigiam a sua vida nessa noite, eu quero lhe dizer que Deus tem uma palavra para você. Não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo. E esse Deus tem o poder de fazer todas novas todas as coisas. A partir de hoje, nós temos a oportunidade de viver em novidade de vida, não a partir das palavras malditas que nos incutiram e que tentaram nos formatar. A palavra de Deus é o antivírus de toda a formatação mundana, diabólica e maldita. A palavra de Deus é como um antivírus que tira tudo isso de nós e começa a mostrar que nós temos tanto valor, que Deus, sendo dono do ouro e da prata, não nos comprou nem com ouro e nem com prata, mas nos comprou com o que mais de precioso Ele tinha no céu, que foi o sangue do próprio Filho, do único Filho, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você é preciosa, você é precioso para Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e a palavra de Deus para você. É essa palavra que deve guiar a minha vida. Essa palavra deve guiar a sua vida. Disseram que Michael Feld, se não me engano, quando ele era pequeno, ele estava indo para a escola e a professora dizia que ele não ia dar nada na vida, que ele não ia conseguir nada na vida. E ele procurou aquilo que ele sabia fazer muito bem. E ele começou a treinar natação. E aí tinha um medalhista que era o cara que tinha todos os recordes de piscina. E um dia ele estava lá numa piscina treinando e esse cara chegou. Olhou para ele e disse: eu vou te ajudar. E começou a treiná-lo. E ele conseguiu bater o recorde desse cara e se tornou o maior recordista em natação do mundo. Aí, no dia que ele ganhou a primeira medalha, que ele bateu o recorde, uma jornalista dos Estados Unidos chega para ele e disse: você gostaria de dizer alguma coisa para alguém? Ele disse: eu gostaria de dizer àquela minha professora que as palavras dela não serviram para mudar a minha vida. Hoje eu sou o melhor do mundo.